Enxergando o invisível. Como Deus me ensinou a enxergar o invisível e a realizar o impossível. Autor Oral Roberts. Narração Adailton de Jesus. Alguns podem olhar para os meus mais de 50 anos de ministério e dizer: Oral Roberts está muito velho, nada tem a acrescentar. Outros, ao contrário disso, dirão: não, ele não está ultrapassado, é apenas obediente a Deus. A experiência dele quanto àquilo que eu enfrento pode ajudar-me nos meus desafios diários. Que o meu corpo não é o mesmo de um jovem e envelhece a cada ano é um fato, mas a isso acrescente-se a unção do Espírito Santo sobre mim. Ter a mente renovada constantemente pela oração em línguas com devida interpretação. Experimentar o milagre da semente da fé que orienta o meu modo de agir. Essas características refreiam o meu envelhecimento, renovam as minhas forças e me fazem voar como as águias. Isaías capítulo 40, versículo 31. Posso viajar de uma costa a outra dos Estados Unidos e atravessar diversas fronteiras, ainda cheio de unção, pregando com o fogo do Senhor no Espírito. Continuo a sentir o poder miraculoso de Deus no meu ministério de ensino, pregação e cura, assim como em minha chamada de escritor e de educador. O que digo nesta mensagem é tão real quanto Deus o é. Já estive onde você está, todavia me recusei a ficar sentado esperando a morte. 2 Reis capítulo 7, versículo 3b. Eu me levantei e consegui retornar ao voo. Estive em uma posição semelhante à sua e senti o mesmo que você, mas enxerguei o invisível e realizei o impossível. Por isso, quero te desafiar a fazer o mesmo. Obedeça a Deus, enxergue o invisível e deseje ardentemente o impossível. Antes mesmo de Moisés empreender a árdua tarefa de libertar os filhos de Israel no cativeiro egípcio, a Bíblia declara que ele viu o invisível. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé, ele foi capaz de ver aquele que é invisível a olho nu, o Senhor Jesus. E isso mudou o seu foco completamente. De um homem com dificuldades de se expressar, vacilante e descrente, Moisés se tornara alguém extraordinário. Firme, eloquente, ungido e cheio de fé, que literalmente fez o impossível tanto no Egito como em todo o trajeto do povo israelita em direção à terra prometida. Primeiro, ele enxergou o invisível, depois realizou o impossível. Vi o invisível quando os médicos disseram aos meus pais que eu corria risco de morte. Lembro-me de que mamãe, papai e uma enfermeira se ajoelharam ao lado do meu leito e suplicaram que eu aceitasse a Cristo como Salvador. Meu pai chegou a dizer-me: filho, não posso vê-lo morrer e perder a sua alma. Apesar da intensidade com a qual oraram, dei pouca atenção. Eu já os tinha ouvido orar durante toda a minha vida. Aquilo não exercia efeito algum sobre mim. Minha mãe e a enfermeira pararam de orar e retornaram às suas poltronas. Meu pai, no entanto, continuou a interceder, ajoelhado ao pé da minha cama e com lágrimas nos olhos. Então, ainda de joelhos, ergueu a cabeça e implorou a Deus que seu filho fosse salvo. Ele parecia completamente entregue àquela oração. De repente, quando olhei para o pé da cama, vi o rosto de meu pai transfigurar-se no semblante de Jesus. Em termos quantitativos, foi uma experiência relâmpago, embora clara e inconfundível. Se eu o vi com meus olhos naturais ou se foi uma visão aberta, não sei. Porém, de fato, pude contemplá-lo. Naquele momento, enxerguei o invisível e aquilo me quebrantou. Eu, que nunca fiz questão de orar ou desejei estar perto de Deus, fui abalado até as profundezas da minha alma. No lampejo de um segundo, pude ouvir-me gritar: salva-me, Jesus! Salva-me, Senhor Jesus! Durante aqueles minutos seguintes, senti meus pecados inundarem todo o meu ser e, pela primeira vez, reconheci que era pecador. Chorei arrependido.
E lembro-me de ter dito: Jesus, eu até pregarei a tua verdade se salvares a minha alma. Então, no mesmo instante, o poder irresistível da presença de Jesus e uma alegria inexprimível encheram-me. Eu nunca havia experimentado algo semelhante àquilo. Ao enxergar o invisível, minha mente foi aberta e eu soube que poderia realizar o impossível. De imediato, fui curado milagrosamente e ouvi o chamado de Cristo para a minha vida, revelando-me especificamente que eu deveria fazer por ele. Tudo impossível aos olhos humanos. Assim, alcancei nova vida e ingressei em um mundo novo. Menos de 20 anos depois, a ordem de Deus para que eu fundasse uma grande universidade alicerçada no poder do seu Espírito tornou-se realidade. No entanto, antes precisei ver o invisível para realizar o impossível. De outro modo, não teria sido capaz de enxergar o terreno, os prédios, os alunos, os professores ou o alvará de funcionamento. Tudo isso parecia totalmente impossível. Nunca é demais enfatizar que creio ser absolutamente necessário a fim de que alguém possa receber Cristo, o que de algum modo já é crer no invisível, não necessariamente precisa ser como aconteceu comigo ou com Moisés. Cada um de nós tem um modo particular de vê-lo. Depois de lidar com multidões, com seus pecados e suas fraquezas, e ver milhares serem salvos e curados, estou plenamente convencido de que cada um realmente viu o invisível e se enxergou realizando o impossível. A Bíblia diz que todo aquele que acha sabedoria adquire conhecimento. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Com 84 anos, acredito ter um tanto de ambos. Então, pelo entendimento concedido por Deus, compartilho com você meus conselhos e minha vida, os erros, as vitórias e as revelações. Muitos disseram: Oral Roberts nunca será um pregador. Ele mal consegue falar sem gaguejar. Ele nunca será próspero, sua família é muito pobre. Esse seu ministério de cura durará apenas alguns meses. Ninguém segue o que ele faz. O conceito da semente de fé é apenas um artifício e nunca funcionará. A Universidade Oral Roberts nunca sairá do papel. Esse homem, Oral Roberts, não sabe o que é preciso para construir uma empreitada como essa. Inúmeras pessoas declararam muitas coisas sobre Oral Roberts, mas o que realmente importava era o que Deus havia dito a meu respeito. A Bíblia revela em Isaías capítulo 55, versículo 9, que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Então, decidi crer em tudo o que o Senhor pensava sobre mim e busquei algo mais elevado do que haviam planejado para a minha vida. E os resultados foram extraordinários. Se você acha que não realizará o chamado de Deus para a sua vida, talvez esteja desencorajado ou desencorajada, pois em tudo sente que irá fracassar. Porém, se tiver garra suficiente para querer ser uma bênção nas mãos do Pai, irá agarrar-se a essas verdades que compartilho com você nesta mensagem, dedicando-lhe muita atenção. Ouça mais de uma vez esta mensagem. Deixe que esta mensagem possa frutificar em seu coração e te inspirar a colocar em prática os princípios que compartilho com você aqui. E tenho certeza que o Todo-Poderoso te erguerá para a vitória. A história a seguir ilustra o que é necessário para obter sucesso. Um jovem, eu chamarei de Jim, desejava ser famoso, mas não sabia como. Um certo dia, Jim ouviu falar que em sua cidade havia um homem, o Sr. Smith, muito respeitado, rico e bem-sucedido em tudo. Embora não tivesse acesso fácil a ele, o rapaz se propôs a encontrá-lo de qualquer maneira. Certo dia, chegando a um lago pouco frequentado, Jim avistou o Sr. Smith pescando. Então caminhou cautelosamente na direção dele e lhe dirigiu a palavra. Olá, Sr. Smith. Meu nome é Jim. Podemos pescar juntos? Depois de fitá-lo por alguns segundos, o homem respondeu-lhe amigavelmente: Sim, meu jovem, sente-se e fique à vontade. Após um curto momento, Jim foi direto ao assunto. Ele disse:
Durante toda a minha vida tenho desejado obter fama, sucesso na minha vida, prosperar e além dos meus limites. E o Senhor é o homem mais bem-sucedido que eu conheço. Eu gostaria muito de saber como alguém pode ter sucesso na vida, prosperar como o Senhor. E o homem lhe respondeu: ok, fique de pé. Logo que o jovem se levantou, Smith o empurrou na água, afundando-o no rio. Depois puxou-o pelo cabelo e novamente tentou afogá-lo. Uma sucessão violenta de imersões se repetiu enquanto Jim lutava para recobrar o fôlego nas vezes em que o homem, bem mais forte do que ele, trazia-o à tona. Então Smith empurrou o jovem para o fundo e o manteve lá embaixo, cuidando para que ele não se afogasse. Quando Jim, enfim, voltou à superfície e tentou respirar, fê-lo com muita dificuldade. Assim que a respiração dele voltou ao normal, o homem lhe perguntou: filho, você consegue se lembrar de quanto ansiou por este último fôlego? Quando você desejar ser bem-sucedido tanto quanto precisava respirar, você será bem-sucedido, você terá sucesso, você conquistará sua vitória no momento em que você desejar isso, ser bem-sucedido na mesma proporção que você deseja e precisa da respiração. Nos últimos 37 anos da existência da Universidade Oral Roberts, muitos pastores e empresários vieram a Tulsa, em Oklahoma, e se hospedaram no hotel do outro lado da rua a fim de contemplarem nosso campus da janela de seus quartos. Ao caminharem pelo imenso terreno, admirados com os 22 prédios que compõem o complexo universitário, incluindo a torre de oração de 60 metros de altura, os visitantes diziam a si mesmos: se Deus pôde fazer isso por intermédio de um único homem, Ele pode capacitar-me para edificar o que eu necessito e expandir o meu ministério ou negócio. Assim cumprirei tudo quanto me fora destinado. Essas pessoas estavam vislumbrando o que outrora era impossível, mas foram despertadas para também fazerem o mesmo. Elas viram o resultado da obediência fundamentada na fé. Não sou diferente de você, mas sim, tão humano quanto qualquer um. Todavia, quero transmitir-lhe que, por meio da obediência, todos nós podemos experimentar resultados milagrosos em nossa vida. Deus nos abastece com ideias. Quando você tomar conhecimento dos acontecimentos da minha vida e sobre o que tenho aprendido com Deus, entenderá dois aspectos básicos. Em primeiro lugar, captará ideias. Nós vivemos a partir das ideias que o Pai nos dá. Chamo isso de ICP, ideias, conceitos e percepções. A Bíblia declara em Malaquias capítulo 3, versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos abstenha a maior abastança. Deus afirmou que multiplicaria nossos dízimos, tal qual sementes plantadas em volta de nós. Com isso, o Todo-Poderoso se está referindo a ideias, conceitos e percepções. Tudo começa com uma ideia. Deus teve uma quando criou o mundo e o homem, assim como ao enviar Jesus. Todos precisamos disso para começarmos a agir. O Altíssimo começa derramando uma ideia dos céus. Depois, ela se torna um conceito e então transforma-se em um estilo de vida. Ele nos concede a percepção ou a sabedoria sobre como devemos realizar o que imaginamos. Sendo um dizimista fiel, sempre esperei colheitas de milagres a partir da semente plantada, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 9. E, por isso, a fórmula ICP ocupou um lugar central em minha vida e em meu ministério. O segundo aspecto proposto nesta mensagem e nas mensagens que eu compartilho com as pessoas para que obtenham a vitória é que você tem um método, um mecanismo para todas as ideias. Tenho vindo com esta afirmação: sou fiel aos princípios, mas não aos métodos. Nunca mudo uma diretriz na qual creio, mas o mesmo não acontece no modus operandi. Estou disposto a seguir os meios que Deus colocar diante de mim para alcançar um preceito seu. Recomendo-lhe não se apegar a procedimento algum. Princípios são absolutamente
métodos variáveis. O Senhor pode utilizar-se de sua multiforme sabedoria para veicular os seus princípios imutáveis por intermédio da sua vida. Essa é a única razão pela qual fui capaz de alcançar milhares de pessoas com o ministério de cura. Não fique aprisionado ao convencional. Quando especialistas disseram que câmeras não podiam ser colocadas dentro de enormes barracões onde realizávamos as cruzadas evangelísticas, nós a colocamos a si mesmo. Milhões assistiram de suas casas às curas milagrosas ao vivo pela televisão. Então, a fé dessas pessoas foi despertada para poderem crer em milagres extraordinários. Fui o primeiro a utilizar esse método ainda em 1954. Como resultado, muitos enfermos tiveram sua fé aumentada. Estava abalizado no princípio de que a cura divina é destinada a todos. Para tanto, tivemos de encontrar um método de levá-la até eles. Fizemos isso por meio de uma ideia concedida por Deus, algo pelo qual lutei com toda a minha fé até tornar uma certeza em meu coração. O impossível tornou-se realidade, embora naquela época o dom de curar fosse praticamente desconhecido nos Estados Unidos, até mesmo dentro das igrejas. Isso somente pôde ser feito por intermédio de um homem chamado pelo Senhor para liberar sua fé e fazer acontecer. Há mais uma observação sobre a ideia nascida de Deus. Não existe um momento especial para realizá-la. Reúna toda a sua fé, apresente essa visão ao Pai e comece a trabalhar nela. À medida que prosseguirmos na jornada para o sucesso por meio da obediência, temos de deixar que a fé se apodere do nosso espírito, pois somente assim enxergaremos o invisível e realizaremos o impossível. Absorva os pensamentos do Senhor para a sua vida, o que Deus diz sobre você, o que Deus tem para você. Deixe que os pensamentos de Deus estejam em sua mente, medite sobre a palavra de Deus. Você precisa desejar muito a vitória proposta por Deus para a sua vida. Então, comece louvando a Deus pelas promessas de Deus para a sua vida, para que você possa estar capacitado ou capacitada a crer no milagre de Deus para a sua vida, para a sua família, para os seus sonhos, para os seus propósitos, para os seus ideais. Esteja aberto à fórmula espiritual ICP, ideias, conceitos e percepções. Seja fiel aos princípios e não aos métodos, ou seja, seja fiel à palavra de Deus, mas veja como você pode realizar os seus planos e os seus propósitos à medida que o Senhor lhe dirige, para que você possa ser um instrumento dele. Tenha fé para realizar tudo quanto Deus projetou para você fazer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não vemos. Então, desta forma você irá superar. Desta forma você irá vencer. Desta forma você irá avançar em direção a todos os planos e projetos que Deus tem para você. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração.